amigo, desculpa, esqueci. Leivaldo. Então, para eu ler a mensagem agora, vou começar com um boa noite. Opa, muito boa noite. Eu acho que é bem importante, né? E eu vou começar então. O tempo predestinado aqui em cima não rejeites a confiança, e o texto é assim: não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos impídios desencoraja o fervor das almas tímidas. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrage-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolando de loucos. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nossa educandade. E a escola nos releva que o romagem carnal é o simples estágio do espírito no campo imerso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos, por prêmio terrestre e as laboriosas empresas a que se consagraram. Receberam apenas o supérfluo faustoso que se sobressai na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão intuitiva dos aflitivos quadros do jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, se generoso, otimiza no diligente do bem. A carne é apenas tua veste, luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com Cristo e guarda, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira amanhã. Muito obrigado, Pedro. Em breve nós vamos convidar você para fazer uma palestra para a gente aqui. Tá bem? Eu gaguejei com isso, mas Foi ótimo aqui, ó. Tá ótimo, né? Muito bom. Agradecendo ao Pedro, que é filho da Aida, que vai falar a palestra para a gente hoje. E ao esposo, né, que também está aqui, e a filhinha está lá em cima, veio a família completa hoje. E agradecendo vocês todos também pela presença, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. Rogando a Deus Pai de amor, bondade e justiça. Paz, amparo, proteção, tranquilidade. E agradecendo principalmente por estarmos aqui, nesse momento, onde viemos buscar o consolo das palavras e dos exemplos de Jesus, baseados na codificação de Allan Kardec. Essa doutrina que nos consola, que nos fortalece, que nos faz seguir em frente, mesmo com as adversidades do dia a dia, adversidades que são passageiras. Por isso, Senhor, agradecemos. Agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, sempre nos orienta. Que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para fazermos a nossa parte, a parte que nos compete, da melhor maneira possível. Senhor, abençoa todos aqueles que estão com o seu pensamento ligado aqui neste momento, que queriam estar aqui, mas não puderam. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso círculo de amizade, que possamos ser, mesmo que timidamente, um espelho do Cristo, sejamos a referência do Cristo, com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Pedimos ainda, Senhor, que ampare aqueles desvalidos, os que perambulam pelas ruas,
nos hospitais, nos asilos, nos abrigos. Há tantos amigos, há tantos irmãos envolvidos no mundo do crime e da droga. Ó Senhor, ampara. Ampara que são nossos irmãos. Senhor, mais uma vez pedimos que intua a nossa expositora da noite, que suas palavras toquem o nosso coração e que saímos daqui bem melhores do que chegamos. Por isso, damos graças e pedimos a Jesus que fique conosco agora sim, que assim seja. Hoje nós estamos recebendo a Aida Cristina Gomes. Ela é trabalhadora do IDE, Instituto de Difusão Espírita, e vai falar para a gente o tema a família, a escola de evangelização espírita e os conceitos morais. A qual eu passo a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. A gente começa agradecendo realmente ao Mestre Jesus, né? Que nos permite essa conversa, caminhar, né? Com os irmãos, a oportunidade, né? De estarmos juntos, a casa pelo convite. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 tópicos, né? Que é a família, a escola de evangelização espírita e os conceitos morais. Por que esses 3 temas? Porque acreditamos que seja realmente aonde o espírito vai buscar o seu acolhimento, né? Para que ele se realize nesse processo de evolução, nessa proposta de vir aqui, nessa terra, passar pelas dificuldades, vencer as suas más tendências e aí seguir progredindo e melhorando sempre. Então a gente começa falando da família, essa instituição, e a gente vai trazer alguns conceitos para que a gente possa embasar o nosso estudo. O primeiro conceito a gente tirou, né, lá do Consolador, né, quando Emmanuel vai falar para a gente o seguinte: família é o colégio familiar que tem suas origens sagradas na esfera espiritual, em seus laços, reúnem todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então nós vamos olhar com família como realmente um projeto de Deus, algo que Deus pensou para o espírito, para que ele pudesse realmente progredir, para que ele tivesse a oportunidade de se ajustar, né, de desenvolver valores e principalmente de aprender a partir da vinda do Mestre Jesus aqui, abrandando os nossos corações, a aprender o verdadeiro amor, independente das dificuldades que a gente vai encontrar no convívio com outros espíritos, companheiros de outras caminhadas. Então, essa programação da família não é uma coisa que acontece por acaso, né? Já existe uma programação lá do mundo espiritual. E às vezes, né, as dificuldades no convívio no lar é tão grande que a gente fala assim, nossa, mas, né, eu tinha que vir, eu tinha que encontrar, eu tinha que conviver, por que eu? Então a gente tem que pensar que cada dificuldade da família, cada desafio é ali sim uma bênção de Deus para que a gente possa, né, crescer, se melhorar e ajudar o outro. Uma outra palavra que a gente tira aqui, que é muito importante, né, nesse conceito, é que se comprometeram. Né? O que é se comprometer? É estar envolvido, é querer que tudo dê certo. Né? É diferente de você traçar uma jornada com uma pessoa que você não divide responsabilidades. Família não, na família há uma divisão de responsabilidades, há um comprometimento, onde todos aqueles que estão envolvidos precisam realmente entender que precisam fazer o máximo para que todos cheguem ao final da jornada com sucesso, para que atinjam o seu objetivo, que é o progresso, a felicidade. E, infelizmente, hoje em dia, a gente olha, né, as famílias e a gente sente um pouquinho, né,
encaixada sem esse comprometimento, com os espíritos olhando muito mais para si do que para o todo. Né? Então a gente precisa repensar esse conceito da família, esse conceito de comprometimento com o sucesso do outro, né? Com essa vontade de que todos ali envolvidos naquele seio familiar estejam bem, independente das diferenças, independente das dificuldades. Né? Se nós nos encontramos em uma posição mais equilibrada, que nós sejamos aquele que vai amparar. Se nós não encontramos o nosso equilíbrio, que nós busquemos naquele seio olhar em volta, né? Quem é que pode nos ajudar? E sejamos assim abertos à ajuda dessas pessoas, né? Porque nós temos que pensar que somos todos irmãos. Somos todos irmãos e estamos no mesmo, né, estágio ali, tentando crescer, e temos muito a aprender. Às vezes somos alunos, às vezes somos professores. E a família é essa instituição, né? E outra palavra que a gente tira também é essa questão do definitiva, né? É uma tarefa, né, construtiva de fraternidade real e definitiva. E a gente vai trazer, né, lá informações que os laços familiares, eles jamais se desfazem. Né? Então, às vezes, a gente vê algumas uniões, né, meio atropeladas e tudo, e a pessoa vira e fala assim, se não der certo, a gente separa e cada um vai para o seu lado. Né? Mas esses laços da família maior, eles jamais vão se fazer. Pode-se dar um tempo, né, para que esse espírito, né, consiga se estruturar. Mas se causamos dor, ou se a dor a nós chegou, essas dores serão curadas. Por quê? Por qual remédio? Né? Qual remédio vai nos servir? O remédio do amor que o Cristo veio nos ensinar. Amanhã nós teremos que caminhar com esses espíritos dessa família maior, aonde nós vamos precisar aprender a amar. Então, se amanhã a gente já tem isso programado, por que não tentar hoje? Por que não fazer hoje? Né? Aí a gente traz um outro conceito, que é da nossa Constituição Federal, né? Um conceito social para a família, onde fala, família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, se a nossa sociedade se encontra em um momento tão difícil, onde a gente discute, mas por que isso, por que aquilo, por que as pessoas estão agindo assim, vamos olhar aonde está o problema. O problema não está especificamente na sociedade. O problema está pelas células, que são a família, que formam a sociedade. Uma família desestruturada forma uma sociedade desestruturada. Daí a grande importância da família, né? E nós vamos buscar também, né, que essa instituição familiar, ela é formada por pais e seus descendentes. Não entrando no mérito, só pegando a ideia dos pais e dos descendentes, é que precisa de ter alguém responsável a conduzir essa família, a conduzir esses espíritos, a dar direção para esses espíritos. E muitas vezes, esses espíritos na função de pais, né, que têm os seus filhos como tutelados, não assumem, não estão assumindo esse papel de condução, de orientação, de comprometimento com o sucesso daqueles espíritos que chegam até nós como os nossos filhos. Então, a família é sim essa célula fundamental na formação da sociedade e na melhora, né, desse espírito. Né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho que eu passei demais. Olha só, quem são aqueles, né, que compõem o nosso grupo familiar? Né? São espíritos já conhecidos, espíritos que nós já optamos lá no mundo espiritual, quando da programação, nessa caminhada juntas no dia de hoje. Então, às vezes, a gente vai falar assim, nossa, mas por que veio esse filhinho para mim que me exige tanto, que me dá tanto trabalho? É porque nós o escolhemos e ele nos escolheu. Né? Quantos espíritos, às vezes, vão pedir pais, né, que podem, que precisam e
podem ser verdadeiros orientadores para que ele não caia de novo nos mesmos erros. E daí a grande responsabilidade dos pais. E quantos pais às vezes vão pedir filhos que exijam deles realmente o desapego, o amor, para que haja um crescimento? Quantas dores nós causamos a outros espíritos, quantas dores os espíritos, né, nos causaram, e agora é o momento, né, desse enlace, desse laço se fazer de forma a curar as dores, a salvaguardar o bem-estar daquele espírito para que ele possa realmente caminhar, para que ele possa voltar naquela estrada de progresso, para que ele se sinta firme, né? Aqui se destina a formação da família, né? E aí, André Luiz vai trazer para a gente. O lar, né, a família, o lar não é somente uma moradia de corpos, mas acima de tudo, residência de almas. E muitas vezes nós chegamos a imaginar famílias vivendo sob tetos, né, de concreto, aonde a única coisa que ligam, né, que aqueles espíritos são as contas do dia a dia, o alimento da despensa, mas que não se preocupa com essa academia de almas, onde você tem o dever de exercitar ali o seu amor, a sua tolerância, a sua benevolência, a sua caridade e os outros espíritos para com você também. Né? A família é a escola bendita onde nós vamos realmente aprender a sermos melhores, a vencer as nossas dificuldades e ajudar aqueles que estão nessa caminhada conosco. Né? O lar, né, em essência, é a academia da alma, né? Diz também Emmanuel para a gente. Como nós podemos buscar dentro da família essa estrutura, esse equilíbrio que os espíritos ali que formam, né, esse núcleo familiar estejam equilibrados? Como é que a gente vai conseguir trazer para que todos comecem a falar a mesma língua, todos tenham o mesmo propósito, todos estejam comprometidos com o sucesso? A gente precisa trazer o Evangelho do Cristo para dentro do nosso lar. As nossas crianças precisam realmente conhecer o Cristo primeiro no lar. Nós, enquanto pais, nós temos que mostrar que existe um Deus justo e bom. E precisamos ter essa confiança. Esse Deus que nos ampara, que nos acolhe nos momentos difíceis, né? Que nos acalenta o coração. E existe esse irmão maior que nos ajuda. E é obrigação, né, de nós, enquanto pais, ensinar para os nossos filhos, compartilhar com eles todo esse nosso conhecimento que nós temos, inserindo o Evangelho de Jesus no lar, começando a evangelizar esse espírito que chega desde a concepção. Você precisa não se preocupar com qual roupinha ele vai, né, vestir, se o quartinho vai ser rosa. Isso é tudo muito bonito, mas nós precisamos pensar além, como espíritos eternos. Quando nós nos predispomos a essa missão de sermos pais, nós estamos recebendo um espírito, e esse espírito, ele vem com muitas expectativas. Então é importante que nós estejamos preocupados em conhecer esse espírito. Então, travar, né, conversas com esse espírito, tentando criar realmente esses laços de comprometimento, entender, conhecer esse espírito, começar a tentar desvendar quem é esse espírito que está chegando aqui no meu seio familiar, o que eu vou poder servir para ele, o que eu vou poder ajudar, quais são os meus desafios. Criar uma intimidade com aquele espírito para que quando ele realmente esteja, né, na carne, esse elo já esteja fortalecido. E ali, né, tudo, né, se torne verdade. E nós possamos acompanhar o desenvolvimento desse espírito, né, já
previamente evangelizado, já previamente conhecido, né? Porque nós recebemos muito amparo do alto. E se nós nos predispomos a ajudar alguém, o alto nos ajuda a entender qual é a necessidade desse alguém, pela intuição, né? Então, esse espírito, quando ele vem para a carne, o que acontece? Ele vai e já vai receber todo aquele carinho, todo aquele amor. E ali começa a semeadura do Cristo, né? Formando que existe esse Cristo, esse irmão maior que olha por nós. Nós somos professores dessa escola bendita. E a primeira escola dos espíritos é o lar, é a família, né? Onde ele vem frequentar, onde ele vem melhorar. E nós, enquanto os pais, temos uma responsabilidade imensa, porque nós somos os professores, nossos exemplos, nossa vivência, nossa fé, tudo aquilo que nós passamos para esses espíritos é imprescindível para a sua formação. A família precisa realmente ser aquele porto seguro, né? Onde o espírito mais tarde, quando se sinta, né, com problemas, em dúvidas, ele possa realmente vir e atracar ali. Ele possa realmente sentir que aqueles que estão ali podem ajudar. E nós precisamos pensar muito seriamente nessa formação da nossa família, né? Porque a família hoje em dia, ela está se perdendo um pouquinho com esses conceitos de independência, né? De evolução e de progresso. Os verdadeiros valores da família, o verdadeiro ideal de formação e de informação para o espírito, para a sua caminhada evolutiva, vai estar sendo deixado de lado. Nós precisamos realmente fortalecer isso, falando e mostrando que a família é importante, que é preciso, né, buscar a união, que é preciso ter amor, que é preciso respeito aos pais, que é preciso realmente passar valores para as nossas crianças e não deixarmos que simplesmente esses espíritos venham, reencarnem e sigam a sua jornada à mercê do mundo, né? Esse é o papel da família, a primeira orientação. Em seguida, depois que nós já apresentamos, né, as nossas crianças Jesus lá no lar, nós vamos encaminhá-las para conhecer um pouquinho mais, para aprofundar, né, esses conhecimentos, né, para se aproximar mais do Mestre Jesus, da mensagem do Mestre Jesus nas escolas de evangelização. E aí, mais uma vez, é muito importante a família e os pais, a posição, né, que Deus nos concedeu de sermos pais, orientadores e professores na condução desses espíritos, para que eles realmente tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Nós não podemos negar isso a eles, né? Todos os bens, todos os males que depositamos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, no item 1. Às vezes nós, né, nos escandalizamos com algumas atitudes, né, desses espíritos encarnados em relação àqueles que deveriam ser entes queridos, né? E nós sabemos que muito há de, né, vidas passadas ou erros aqui mesmo cometidos, mas por quê? Por que esses espíritos às vezes se mostram tão distantes desse amor, desse comprometimento familiar? Por que as atitudes são tão equivocadas, né? Porque muitas vezes nós deixamos de semear no coração dessas crianças, desses espíritos, a mensagem de Cristo, as leis de Deus, né? E isso é realmente muito sério, porque nós não damos material para que esse espírito tenha pelo menos o benefício da dúvida de suas decisões. Qual caminho seguir? Nós precisamos semear coisas boas no coração dessas crianças através da evangelização, para que mais tarde nós, até mesmo enquanto, né, avós, enquanto pais, possamos colher coisas boas dos nossos filhos. E outras pessoas da nossa sociedade, como família maior que somos,
possam também colher coisas boas. Mas quando nós deixamos de semear, né, a mensagem do Cristo, o Evangelho no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, nós não damos a eles a oportunidade de escolha entre o caminho do bem e o caminho do mal. Nós negamos isso a esse espírito que chega ao nosso lar sedento de informação. Tanto é que Deus é tão bom e tão justo que no primeiro setênio Deus dá a esse espírito a oportunidade, né, do esquecimento. Ele fica adormecido, como se uma terra fértil estivesse ali esperando a boa semeadura. Falando para nós, plante coisas boas, porque vai frutificar. E aí a gente ignora esse momento. Esse momento em que o espírito ainda está se ligando ali, ainda está bem adormecido, onde tudo está ao nosso favor enquanto pais, para plantarmos naquele espírito valores, princípios, conduta, tudo aquilo que a gente fala que está errado na sociedade. O momento de nós plantarmos, através principalmente do exemplo, né, do exemplo que nós temos dentro do lar, na sociedade, o momento é esse. E muitas vezes nós ignoramos esse momento. E mais tarde, né, quando esse espírito vai entrando no período da adolescência, começa a se despertar. E aí ele abre aquela malinha que ele trouxe lá, né, da sua viagem, e aí começa a aparecer algumas tendências, e que serão muito mais fortes, e que muitas vezes serão abruptas, se ele não tiver nada que tenha atenuado, que tenha acalmado. Então, nós temos que realmente aproveitar esse momento das crianças, né? Mais à frente a gente vai ver, né, qual que é a diferença entre doutrinar e evangelizar. Quando a criança ela chega no centro espírita para ser evangelizada, ela já deve conhecer Jesus. Nós temos crianças que chegam, que já conhecem Jesus, e temos crianças que às vezes ouviram Jesus como uma palavra, Jesus, mas não sabe a essência do Cristo, não sabe esse irmão maior, esse irmão que realmente está ali, né, nos impulsionando a melhorar, esse irmão que está a todo momento nos encorajando. Então, a criança deveria chegar à casa espírita conhecendo Jesus e confiando nos seus pais quando eles apresentaram Jesus para ele. Então a criança chega na casa espírita e fala assim, peraí, agora eu vou conhecer a história de Jesus, eu vou me aprofundar nesses ensinamentos de Jesus. E aí quando ele chega na casa espírita e ele encontra outros coleguinhas que já conhecem Jesus, ele olha que legal, não é só lá em casa que fala de Jesus, não é só lá em casa que faz o culto, não é só lá em casa que, né, tem a prece, que faz o evangelho. Então isso é bom mesmo. E aí isso fortifica na criança e ela permanece estudando a doutrina espírita, estudando o Cristo e querendo saber mais, a sede aumenta. E aquelas crianças que chegam até nós, né, que ainda não foram apresentados a esse Cristo? É um trabalho dobrado. Nós precisamos ter atenção a essa criança e mostrar como esse Cristo é bom, como esse Cristo nos ajuda. E daí a necessidade da preparação dos evangelizadores nessa tarefa de conhecer as crianças que frequentam as casas espíritas, da necessidade de cada uma de plantar boas sementes, porque os coraçõezinhos estão vazios. E a gente consegue perceber isso conversando com as crianças hoje. Elas falam muita coisa, mas os coraçãozinhos estão vazios de sentimento. Se nós olharmos para a nossa sociedade, nós temos um problema seríssimo de afeto, de sentimento e caráter. E a gente vai descobrir que isso está desse jeito, está afetado desse jeito, porque nós temos uma família enfraquecida, por causa de todas todo o assédio, né, que os espíritos estão sofrendo. E nós temos também pela falta dessas crianças conhecerem profundamente Jesus. Falta princípio, falta bons professores, faltam pais. E isso realmente compromete o desenvolvimento desse espírito. Tem um caso que eu gosto muito de contar quando eu falo desses coraçõezinhos, né, que a gente às vezes acha
que a criança não está atenta, mas a criança está a todo momento atenta. Ela é uma esponjinha. A criança, quanto menorzinha, ela é uma esponjinha. Ela imita o pai, ela copia a mãe, né? Um dia eu estava saindo de um centro e eu tinha acabado de fazer uma das minhas palestras e eu passei perto de um córrego e assim, eu não gosto muito de água, eu não tenho muita afinidade assim com água corrente, sinto, né, uma certa repulsa. E quando eu passei perto desse córrego, tinha uma menininha sentada nesses canos, né, que dividem da pontezinha do córrego, assim, ela estava sentadinha ali, e várias crianças pequenas sentadas ali. Quando eu vi aquilo, me deu um aperto no coração. Eu falei, meu Deus, se essas crianças caem dentro desse córrego, né, que a gente que tem receio, a gente teme por elas. Eu parei, né, parei o carro do lado e virei para a maiorzinha e falei, olha, não fica aí não, querida, né, vocês podem cair dentro do córrego, né, é perigoso, não fica aí não. E aí ela virou para mim e falou assim, ô tia, é menos um, não tem problema não. Onde que essa criança aprendeu isso? Que sentimento que foi plantado nessa criança? E aí nós nos deparamos com jovens que totalmente desvalorizam a sua vida e a vida dos outros. Né? Começam lá no exemplo. Né? Quando a mãe, às vezes, num momento difícil, de dificuldade, ou até mesmo em um momento, né, outro, fala que o filho é um estorvo, que o filho é difícil, que está difícil. Não, é uma bênção que Deus nos deu, uma oportunidade de ajudar, uma oportunidade onde Deus confiou em nós sermos professores. Imaginem, sermos convocados por Deus para sermos professores dos seus filhos, porque nós temos capacidade, e muitas vezes nós negligenciamos isso e plantamos sementes ruins nos corações das nossas crianças, sem perceber, através dos nossos exemplos, dos nossos piores exemplos, né? E aí da grande importância da gente entender o que não adianta eu chegar, pegar o livro e falar assim, olha, você tem que estudar aqui o livro dos Espíritos, né? Vamos ler aqui. E aí a gente vai ver qual é a diferença entre esse evangelizar e o evangelizar na família, o evangelizar na casa espírita e o doutrinar, né? Existe diferença entre doutrinar e evangelizar, né? Lá no Consolador, Emmanuel responde para a gente na questão 237. A grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar com Cristo. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão um canal de ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir as necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então, olha só, e a gente precisa vibrar Jesus, né? Vamos para o centro? Vamos para o centro feliz, é grande oportunidade, vamos para a escolinha de evangelização. Ah, amanhã eu não quero ir. Não, vamos lá na escolinha, hoje tem escolinha, vai ser legal, vai começar. A gente às vezes sente que as crianças têm uma dificuldade danada de fazer prece. Vamos pôr essas crianças para exercitar, fazer prece em casa, no nosso culto do Evangelho no Lar, que tem que ter culto do Evangelho no Lar, né? Vamos proteger o nosso lar, vamos fazer dali um ponto de luz, né? Se todo lar for um ponto de luz, a nossa terra jamais será escura. E se a gente deixar para a nossa criança decidir se ela vai ou não na evangelização, hoje ele não quer, né? Hoje não. Não! Vamos lá, é bom, você vai ver. É muito legal, vamos lá, vamos aprender. E vamos pegar pelo braço e vamos levar. Primeira vez que eu fiz esse estudo, depois do estudo, uma senhora virou para mim e me perguntou, mas e quando chega a mocidade? Como é que a gente faz, né? O jovem já não quer mais ir na mocidade. Tem jovem que não quer ir.
Imagina eu arrastar meu filho, fica difícil, né? Não tem nem força para isso, nem tamanho, né? Mas não é. Nós temos que, através da nossa vibração de amor, através do nosso convencimento íntimo de que isso é bom, a gente tem que levar os nossos jovens. Então, se ele não quer ir, o que a gente faz? A gente aproxima ele do Cristo em casa. Aproxima, traz ele para participar, traz ele para fazer uma leitura, traz ele para fazer uma prece. E aí a gente vai e avisa, olha, sei que você sempre tem compromisso no horário lá da mocidade, mas essa semana tem mocidade. Então você não marca nada não, tá? Para não chegar lá no dia e ele ter alguma coisa mais. Você já avisa uma semana antes. E no dia, você como pai, aquela pessoa que deve guiar, a gente falou lá no início, que deve, né, que tem esse comprometimento com o espírito no progresso, esquecendo, né, que é um rapaz, uma moça encarnada, é um espírito que está ali, que precisa de orientação, precisa do porto seguro. A gente vira e fala assim, hoje é dia, vamos embora. Ah, mas eu não quero. Não, vamos todo mundo junto. Vamos todos juntos, para que a gente possa todos aproveitar essa oportunidade bendita. Estudar a doutrina espírita, estar perto de Jesus, conviver, né, com os irmãos, aprender, é oportunidade bendita. Quantos queriam estar aqui? Quantos queriam estar despertos para isso? E nós somos privilegiados por sabermos, por conhecermos o Cristo. Por que nós vamos deixar, quando o meu filho estiver lá, for adulto, ele resolve? Não, tomara que quando ele estiver adulto, eu já tenha plantado sementes boas para ele escolher o melhor caminho, né? Então a gente não pode deixar de jeito nenhum vencer pelos afazeres, né? A gente não fala que o culto do Evangelho no Lar tem que acontecer independente se é sábado, domingo, se tem visita, se chegou. A mesma coisa é a evangelização da criança, a gente tem que levar, né? E a responsabilidade dos dirigentes espíritas, a gente vai falar nisso aqui também. A gente visita algumas casas e raramente a gente vê a propaganda convidando os pais a trazerem as suas crianças. Né? Aquilo que a gente não divulga não é lembrado. Se nós não damos, enquanto dirigentes espíritas, a verdadeira importância à evangelização, os pais, às vezes, nem vão saber que daquela casa existe evangelização. Então, a gente realmente precisa falar, olha, nós temos evangelização, é muito importante trazer as crianças precisam conhecer Jesus, precisam estar perto de Jesus. Porque quem acalma os nossos corações nas piores tribulações, nas maiores dificuldades, é Jesus. Né? Nós não buscamos o mundo na hora que nós estamos sofrendo, nós buscamos o alto. E se a gente não faz isso pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, nós estamos privando eles desses conhecimentos. Então os dirigentes também têm essa grande responsabilidade de estar aí, né, divulgando essa oportunidade que o Espírito tem de se aproximar de Deus. Outro dia eu estava vendo uns videozinhos na internet, eu achei uma coisa muito interessante, que foi um casinho, e fala muito desse convívio, né, familiar, dessa dificuldade que às vezes a gente tem, desse confronto, e de como a gente deve se portar diante das dificuldades para que a gente vença e realmente consiga conduzir não só a família, mas a nossa jornada enquanto espírito aqui de uma forma mais tranquila e a gente vence esses embates. Acho que se a gente trouxesse um pouquinho dessa historinha que eu pude perceber, acho que a vida ficaria mais fácil. É a historinha de um senhor, né? E ele estava no supermercado com o seu neto. E o espírito na infância, ele é um grande desafio. Ele é um grande desafio para nós, porque, né, a gente não conhece, ele vai nos testar. E aí, ele estava nesse supermercado com o neto, e o neto, cada corredor que ele entrava com aquele neto no carrinho, o neto queria uma coisa e ele negava, e o neto brigava, esperneava e falava, né? E ele virava para o neto, olhava assim e falava assim: calma, calma, Ronaldo, né? Calma, que daqui a pouquinho vai acabar. Daqui a pouquinho a gente vai terminar as contas.
E ele ia, quando ele virava no outro corredor, o neto via uma coisa e queria. Aí ele, calma, Ronaldo, calma, daqui a pouco. E ele naquela paciência, né, fazendo as suas compras, comprou tudo que tinha que comprar. Quando ele foi pagar, uma senhora que havia observado ele nesse percurso, a senhora virou e falou assim, olha, o senhor tem realmente uma paciência muito grande. Porque se fosse eu já tinha, né, batido, já tinha esbravejado com o Ronaldo e tudo. Aí ele vira para a senhora e fala assim, ah, senhora, o Ronaldo sou eu. Ele é o Wallace. Então, muitas vezes, né, nesse convívio, nessa tarefa de educar dentro da família, na escola de evangelização, no centro espírita, onde nós somos testados, né, nós precisamos falar para a gente, calma, tudo vai passar, né, mano, né, falava, né, tudo passa, tudo na vida passa. O que a gente tem que fazer é o melhor, a nossa melhor, executar da melhor forma a nossa tarefa. E quanto mais nós absorvermos o conhecimento do Cristo, o Evangelho do Cristo, mais nós teremos esse equilíbrio. E acreditar realmente que as coisas dão certo. Muitas vezes a gente se perde, né, e deixa o mundo ditar pra gente que não é bem como a gente queria que fosse. E não é verdade. As coisas não são assim. Né? Trago para vocês um exemplo meu, que quando meu filho era pequenininho, ainda, né, jovem e muito carinhoso e tudo comigo, e algumas pessoas viraram e falaram assim, aproveita, porque quando chegar na adolescência, não vai nem querer andar do seu lado. Você vai fazer ele pagar mico, ele não vai, né? Isso aí vai acabar. Esquece, é a tal da aborrecência. E eu pensava assim, nossa senhora, demorei tanto para ter meu filho, né? E vou perder ele tão rápido, né? Já vai tão distante, será que é isso mesmo, né? E aí foi um processo de evangelização desde a barriga, né? Porque eu fazendo palestra e ele lá atrás resmungando. Cada palavra que eu falava, ele respondia lá atrás, né? No carrinho, né? Com meu marido. E foi esse processo, ele foi crescendo. Hoje é um adolescente, né? Que me abraça e agora, ao invés de eu dar a mão, ele põe e ainda anda comigo e fala assim, mãe, tô te protegendo, né? Uma mão para ela. Né? Então, né? Na rua, né? Na rua, né, filho? Então, isso é muito bom, não tem que dar errado. A gente tem que divulgar coisas boas que acontecem na nossa família. A gente tem que divulgar bons exemplos, para que o mundo veja que vale a pena. Vale a pena conhecer Jesus, vale a pena acreditar em Deus, que existe, esse Deus é justo e bom e que a gente pode escrever uma história diferente na nossa família. A gente pode fazer uma vida muito melhor, não precisa, né? A gente não precisa entrar nessa sintonia de reclamar de tudo, da esposa ser ruim, do marido ser ruim, da sogra ser ruim. Não, a gente pode fazer diferente. Como é que a gente faz isso? Transformando a nós mesmos. Né? Melhorando a nós mesmos, entendendo que a gente tem que falar, calma, vamos devagar aí, vai passar, o que eu preciso fazer? Eu preciso me equilibrar, eu preciso entender o outro, porque aqui eu tenho uma tarefa de ajudar esse espírito, uma tarefa de crescimento. E aí, para terminar, a gente vai para o último tópico, que são os conceitos morais, né? Eu costumo dizer que como temos leis, né? Como o nosso ordenamento jurídico é um passoco de leis. E as leis, elas surgem porque os indivíduos, eles ultrapassam o limite. Eles confundem, né? Eles acham que tudo é direito, esquecem dos deveres, ultrapassam a linha e ferem o direito do outro. Então, quando um indivíduo, ele fere o direito do outro, precisa de uma lei que o ensine até onde ele pode ir, o que é certo e o que é errado. Só que essa lei, ela já existe há muito tempo, né? E Deus, né, as leis divinas, elas estão aí, e se a gente seguisse, possivelmente a gente não precisaria de tantas leis assim na nossa terra, né, que realmente nos permitisse viver em sociedade. A gente traz, né, que a lei divina é a única e necessária felicidade do homem. Ela é imutável, né?
Você faz o trabalho hoje para dentro da justiça, aí amanhã você vai fazer o mesmo trabalho, você precisa consultar para ver se não mudou. Porque o que você trabalhou ontem, amanhã pode não ser a mesma coisa. Lei de Deus não. Lei de Deus está posta, é isso, e ela não muda. E é ela que a gente deve seguir enquanto espíritos, porque é ela que vai nos guiar por toda a existência. Aqui são as leis dos homens. Os homens são falhos. Nós não precisamos nos guiar pelas leis dos homens. Se nós nos guiarmos pelas leis de Deus, nós não precisamos das leis dos homens, né? Elas são perfeitas, as leis de Deus. E mais do que isso, está escrito na nossa consciência. Por mais que nós neguemos, por mais que a gente fale assim, não é, por mais que a gente delegue os nossos equívocos aos outros, a gente sempre sabe que é nosso. Quando a gente toma uma atitude e depois a gente para pensar um pouquinho, a gente fala assim, isso não era muito bom. Aí, para se justificar, a gente começa numa desculpa. A gente põe desculpa no outro, na chuva, e vai criando todo um ambiente que nos acalme pelos nossos equívocos. Mas no fundo mesmo a gente sabe que agiu errado. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. E é isso que a gente precisa plantar nas nossas crianças, esse poder de discernimento, para que ele não tenha dúvida. Opa, isso está errado, isso não é por aqui. Isso já tem uma tendência para o certo e olha só, meu pai falou isso, eu aprendi isso, então isso está mais forte em mim. Então eu vou pelo caminho do bem. A gente tem, né, as leis divinas, né, onde é que vai trazer aí, né, essa questão moral muito clara, né, a lei de adoração, quer dizer, realmente ter gratidão, estar próximo de Deus, né, ver esse Deus como um Deus justo e bom, que nos olha, nos guarda, que permite todas as coisas que nós, né, estamos vivendo e que nos quer sim, como espíritos evoluídos e felizes, né? A lei do trabalho, como a lei do trabalho é importante na vida do espírito. O espírito precisa ser útil, né? Levar as nossas crianças para o trabalho no bem, dividir tarefas dentro do lar, delegar responsabilidades. O espírito precisa disso. Às vezes a gente vê, né? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. E aí a gente vai só tirando atribuições e responsabilidades daquele espírito que clama por isso, achando que isso é ruim. Mas é só olhar pra gente. Deu errado? Não deu. Então tá certa a receita. Vai arrumar a cama, vai pôr a mesa, vai lavar o prato, não mata ninguém, só faz a pessoa mais útil. Limpar o banheiro. Limpar o banheiro, né? Mas é bom, sabe por quê? Porque eu costumo dizer, nós estamos aqui enquanto pais, mas nós não sabemos quanto tempo. E nós temos o dever de preparar esse espírito em todos os aspectos, para que ele consiga prosseguir na sua jornada, né? Ele precisa dessas atribuições, né? A lei de reprodução, esse é muito sério, principalmente no momento em que a gente vive hoje, né? Onde as relações da sexualidade, elas estão muito equivocadas, né? A reprodução é essencial, é o que nos permite estar aqui hoje, é o que nos permite ter essa oportunidade de evolução, mas sem dúvida nenhuma ela tem que ser estabelecida em bases de amor, porque senão a gente vai ver muitos espíritos, né, sedentos de oportunidade sofrendo. E aí fala, mas isso aí é porque ele tinha que vir, tinha que sofrer. Quem disse? É a opção dos pais, é a opção do espírito escolher pela dor. A gente pode aprender tanto pelo amor e pela dor, né? Se a gente não aprende pelo amor, a dor está ali para nos ensinar. A gente não vai perder a oportunidade, mas não necessariamente aquele espírito precisava sofrer e sofrer tanto muitas vezes, né? Nós vemos crianças tratadas como mercadorias, crianças abandonadas como animais, nem de estimação. E isso é muito triste quando a gente olha para as famílias. O que falta nessas uniões? A base do amor. Falta o evangelho do Cristo, né? Falta essa base familiar que aos poucos
né, a gente sente que está ficando rala, né, está ficando frágil. Lei de conservação, né, se traduz na necessidade de viver. Quantos jovens, porque não encontram esse porto seguro, porque não encontram essa família, estão aí buscando suicídio. Então nós precisamos realmente fazer viver essa lei de conservação neles, de lutar pela vida, né, de brigar, o quanto é importante. Nós precisamos plantar isso neles, né? A lei de destruição, ela é perfeita, né? É a dor que bate, é a dor que nos aproxima do Cristo e a grande oportunidade do Espírito para que ele evolua rápido. Quando acontece, né, esses flagelos, nós na mesma hora nos movimentamos, nós vamos ajudar e aí a gente se aproxima do Cristo. Então ela é muito importante. Olha só o que essas leis nos ensinam. Lei de sociedade. Ninguém vive sem o outro. Nós precisamos dessa convivência. São trocas de experiências. Primeiro no núcleo familiar, depois na sociedade. Nós precisamos dar importância ao outro. Das lições que ele traz para a gente. A gente precisa respeitar esse outro. Lei do progresso. É necessário progredir sempre. O progresso completo constitui o objetivo. O moral e a inteligência são duas forças que só o tempo chegam a equilibrar. Nós viemos aqui para evoluir, principalmente moralmente. Esse convívio com o outro, né? Nós temos as questões, né, tecnológicas, de evolução e tudo, mas nossa proposta aqui é nos tornarmos espíritos melhores. É nos tornarmos seres melhores. As lições que o alto nos fornece são lições para o espírito. Então nós precisamos evoluir moralmente, né? É essa a nossa necessidade para que a gente possa progredir mais rápido, cada vez mais rápido. Lei de igualdade. Nós precisamos trazer dentro de nós também essa ideia de que todos somos iguais. Todos somos espíritos. Estágios diferentes, em momentos diferentes, em condições diferentes, mas não somos melhores do que ninguém e nem piores do que ninguém. Nós só estamos em momentos diferentes. E é importante que a gente ensine isso para as nossas crianças, para os nossos jovens. Porque às vezes o mundo e a condição que eles vivem os coloca em situações ou de opressão ou de opressores. Porque eles realmente não conseguem ver no outro um ser como ele, igual. Ele olha o externo. Ele não vê o espírito. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a ver ali um espírito, o irmão maior, filho do mesmo pai, irmão de Jesus, igual a nós. E aí essa convivência social, ela melhora. E não o jovem que tem mais recurso, ou o jovem que tem menos recurso, o jovem que tem mais oportunidade, o jovem que tem menos oportunidade, em volta dessas questões materiais, né, que hoje, sem dúvida nenhuma, levam a muitos a escolherem as suas companhias, a escolherem com quem vão dividir. Eles não conseguem olhar profundamente ali o espírito. Existem espíritos magníficos em todos os lugares. Nós só temos que olhar profundamente por trás dessa carne, né? E por fim, né? Ainda a lei de liberdade, né? Que a gente falou das questões, né? A liberdade nossa vai até onde isso não prejudica o outro. Está prejudicando? Cessa ali. E aí a gente não vai precisar mais daquelas montões de leis que a gente tem aí, né? Nós precisamos um dos outros e precisamos respeitar os outros. Nós precisamos realmente respeitar. Por fim, a lei de justiça, de amor e de caridade, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão para as ofensas. Como ficaria fácil viver assim, né? Se a gente conseguisse incorporar isso no nosso dia a dia, né? Nós seríamos muito mais felizes. Se nós conseguíssemos incutir isso nas nossas crianças, nos nossos jovens,
né? Como muitas questões, muitas situações seriam resolvidas. Há muitos traumas, mas realmente porque falta realmente a família bem estruturada, o Evangelho do Cristo no coração e a crença num Deus justo e bom. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E aí essa eu acho que é uma grande deixa pra gente. Por mais difícil que pareça, às vezes a gente, né, acha que é há um fracasso se anunciando ali. Por a gente dedicar, semear, mas não. A gente vai ver que é esse o trabalho que a gente tem que fazer, mesmo que for pouco, mas é esse trabalho que a gente tem que fazer. O mal, tenho dito muitas vezes, o egoísmo é daí que deriva todos os males, do egoísmo. Se a gente conseguir trabalhar, tirar da gente esse egoísmo, muita coisa vai melhorar, muita coisa. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E o que a gente às vezes assiste é um pouquinho do inverso hoje em dia. As pessoas estão muito mais preocupadas com o material, né? Com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai aparecer, com o que vai mostrar, do que realmente com o espírito. É aquilo que a gente falou no início, né? A roupinha o neném vai ter, o quartinho o neném vai ter, a comidinha o neném vai ter. Mas e o espírito? Qual é o alimento da alma que ele precisa? Né? E é isso que a gente realmente tem que se preocupar, né? E para que a gente faça um bom trabalho em todos esses setores, para que a gente seja bons professores, para que a gente seja bons aprendizes, para que a gente conviva bem em sociedade, para que as nossas crianças, né, recebam de nós o melhor, é preciso que a gente se conheça. Para que a gente não falhe diante deles, né, para que a gente não tropece, para que a gente lute contra as nossas imperfeições e possa realmente assumir, né, com toda a convicção, com toda a certeza de sucesso, essa tarefa que o Pai Maior nos deu, de professores desses espíritos, né, aplicando primeiro na família, que é a base, onde o espírito chega, onde recebe o primeiro afeto, o amor, apresentando Jesus para esse espírito, depois levando ele para essa escola, onde ele vai se aprimorar e depois regando todo esse ambiente com os ensinamentos de Deus, com as leis divinas, né? Por quê? Porque se esse espírito pautar a sua vida nesses princípios, com certeza, vai ter dores? Vai. Porque ainda tem muita coisa que a gente precisa corrigir. Mas o sofrimento vai ser bem menor e os tropeços vão ser bem menores, né? Então, essa é a perspectiva que a gente tem para que a gente consiga ajudar a esses espíritos que nós nos comprometemos lá no mundo, né? Que Jesus nos abençoe e agradeça a oportunidade, que nos ampare, nos fortaleça, nos encoraje a cumprir bem essa tarefa enquanto professores do Pai Maior. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos as palavras, né? Então, se quiser, todos aqui são pais, mas isso é ensinamento para todos nós. Né? Todos nós. Somos todos professores. Somos todos professores, né? Temos que levar esses ensinamentos aonde formos, né? Agradecemos a família inteira que está aí, né? Agradecemos que você leve o nosso abraço ao pessoal lá do ID. Eu que agradeço. Se Deus quiser, você vai retornar aqui novamente. E agradecemos a todos também pela presença, que possamos estar aqui novamente na próxima quinta-feira, né? Onde teremos mais ensinamentos do Cristo. Temos dois avisos. Nós não falamos da semana passada, aquele kitzinho não é venda, tá? É um repasse que nós estamos fazendo do livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos repassando ao preço de R$ 8,50. Quem quiser, tiver interessado, é só procurar. R$ 8.
E não é venda, a gente está repassando, porque a gente adquiriu para o nosso estudo, então nós estamos repassando. E segunda-feira nós temos o ESD. Quem estiver interessado, quem nunca veio, pode vir, venha conhecer, venha saber como que é, o que a gente faz aqui às segundas-feiras. Fique à vontade, se quiser vir uma vez, duas, até, né? Só para poder conhecer. É o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um grupinho pequeno, a gente senta ali na mesa, bate um papo, conversa, lê, estuda e tenta aprender alguma coisa. Eu queria lembrar a vocês que nós temos uma palestra lá no Maria de Nazaré, sábado, às 17 horas. Vladimir, lê o tema para mim, por gentileza. Seminário. Seminário, o que somos na seara do Cristo? É. Público-alvo, trabalhadores da casa espírita ou interessados em colaborar. Exatamente. Expositora Alcione Andres. Exatamente. Então, quem tiver interessado, é aberto, não tem que fazer inscrição, é só comparecer. É no Maria de Nazaré, em Benfica, na rua Diogo Álvares, sábado às 17 horas. Quem quiser comparecer, a gente vai ficar muito feliz e eles também. Mais uma vez agradeço a você, agradeço ao Pedro pela leitura. Pedro, valeu, obrigado, tá? Eu não gravei o nome do seu Marcelo. Um dia eu gravo, E eu vou convidar a tia Rita para poder fazer a prece final e a segunda terapia e o passe coletivo. Queridos companheiros, mais uma vez, boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados, que veio assistir ao estudo da noite. Eu convido a todos para assumir uma posição confortável na cadeira, sentando os pés no chão. Vamos iniciar o nosso relaxamento pelas nossas pernas, as nossas coxas, os quadris, o abdômen, o tórax, os braços, os ombros, pescoço, cabeça. Vamos respirar profundamente, enchendo os pulmões de ar, retendo, soltando lentamente. Aspirando, retendo, expirando. Enquanto respiramos, vamos mentalizar que não é apenas um simples ar que respiramos, mas que a vida infinita de Deus, a luz infinita de Deus, que está fluindo para o nosso interior. E esta luz infinita está abrangendo todas as nossas células, vitalizando-as, energizando, harmonizando-as. Expirando e expirando lentamente. Juntamente com este ar, nós estamos recebendo a luz infinita de Deus que está iluminando a nossa mente, retirando todos os sentimentos negativos, mágoas, revolta, desespero, aflição da nossa mente. São lixos que não precisamos carregar. E esta luz infinita de Deus está higienizando a nossa mente, os nossos pensamentos.
estamos sendo envolvidos por esta luz. Todos os nossos pensamentos, sentimentos estão sendo colocados na nossa mente. Somente pensamentos de esperança, de harmonia, de coragem, de amor, vai habitar nossa mente. E neste momento, está sendo derramado sobre as nossas cabeças, encarnados e desencarnados, vibrações de luz, de paz, de saúde, de coragem. E que estas vibrações e estas energias nós vamos emitir aos nossos lares, nosso ambiente de trabalho, aos leitos de hospitais, os orfanatos, os asilos, os abrigos, aos cárceres, aos moradores de rua, os pais de família que estão desempregados, sem o recurso de sustento de seus filhos, que chegue também aos lares daqueles pais que têm seus filhos envolvidos no mundo do crime e da droga. Que todos sejam assistidos e amparados pelo vosso imenso amor, querido Mestre Jesus. Pedimos ainda mais que estas vibrações de harmonia, de sabedoria, de paz cheguem até os nossos governantes, para que eles possam governar o nosso país e amparar a nação brasileira. Pedimos também, Mestre Jesus, que estas vibrações cheguem aos países em guerra, que seja estabelecida a paz entre eles. Pedimos também a espiritualidade amiga e o Mestre Jesus que fluidifique esta água que se encontra sobre a mesa, para que todos que dela se servirem recebam o alívio necessário dos seus males físicos, mentais e espirituais. Pedimos também todas aquelas pessoas que têm seus nomes escritos no livro de oração, que todos sejam assistidos e amparados conforme suas necessidades. Por último, queremos agradecer a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, médicos, enfermeiros e trabalhadores da Seara do Bem, que nos assistiu neste estudo. O nosso muito obrigado. Pedimos ao querido Mestre Jesus que permaneça conosco hoje, agora e sempre, que seja feita a vontade de Deus, que assim seja.